Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Presbiteriana Violetas, aqui da cidade de Sinop, Mato Grosso, e vamos dar continuidade às aulas desse curso de teologia. Hoje vamos falar sobre a revelação. É a segunda aula sobre a revelação. Na aula anterior, comentamos um pouco sobre a natureza, né, da revelação, a necessidade, e hoje veremos aquilo que é chamado de tipos de revelação. A teologia ela faz uma distinção à luz da Bíblia entre aquilo que é chamado de revelação geral e revelação especial. Ambas distinções levam consigo a realidade que tratamos anteriormente. É a disposição de Deus se tornar conhecido. Então, por mais que agora nós vamos tratar de forma direta esses tipos de revelação, ainda assim devemos considerar que tanto a revelação geral como a especial é a disposição de Deus se revelar ao ser humano pelos meios que ele estabeleceu. Então vamos para algumas distinções e eu peço que você, por favor, se inscreva no canal se já não é inscrito, curta, compartilhe, comente para que aumente aí o engajamento do canal e peça para que outros também venham conhecer. Eu sei que vai ser muito edificante para o seu conhecimento da palavra de Deus. Vamos, em primeiro lugar, aqui traçar algumas distinções entre a revelação geral e a revelação especial, e depois nós vamos comentar a respeito destas distinções que tornam ambas diferentes, pelo menos em sua essência e propósito, ainda que ambas tenham sido projetadas por Deus, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, anote aí. A revelação geral ela é natural, enquanto a revelação especial é sobrenatural. O segundo aspecto é que a revelação geral é ordinária, enquanto a revelação especial é extraordinária. O terceiro aspecto é que a revelação geral é universal e a revelação especial é particular. Mas teremos ainda um detalhe para trabalhar nesse particular da revelação especial. E por último, eu quero destacar que a revelação geral ela não é salvadora, ela não salva. E a revelação especial ela salva, ou o seu conteúdo é salvador, né? E veremos ainda o porquê. Nós temos algumas evidências bíblicas para isso. Então veja, se você abrir no clássico texto do Salmos 19, você vai perceber que temos aqui a revelação geral e a revelação especial no mesmo salmo. O Salmo 19 e o versículo de número 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então perceba que até o versículo 6 vai demonstrando que a criação como um todo, ela serve de testemunha, ou ela serve de revelação. Já o versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, observe que agora essa revelação especial,
ela tem algo mais particular, algo santificador no trato com o ser humano. Então, essas são bases bíblicas tanto para a revelação geral como para a revelação especial. Temos uma outra evidência quando em João capítulo 5 e o versículo 39, Jesus ele diz assim: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então note que Jesus está falando que a escritura traz informações a respeito da salvação. E lá em Romanos agora, capítulo 1 e o versículo de número 19, a palavra de Deus diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, com essas passagens bíblicas, nós então entendemos o porquê é que a teologia cristã coloca desta maneira a revelação geral e a revelação especial. Vamos agora trabalhar mais essas distinções. E eu sei que você, ao ler alguma obra teológica, ele pode apresentar talvez outras distinções, mas eu insisto em dizer que provavelmente pode estar também acoplado, né, ou inserido a essas 4 distinções básicas, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a revelação geral é natural e a especial é sobrenatural. O que os manuais de teologias nos apontam para isso é que Deus se tornou conhecido por meio da sua criação e na natureza nós podemos perceber a grandiosidade de Deus. Então, quando fala que a revelação é natural, isso não é necessário um desvendamento para perceber que ao olhar aí a biologia, ao olhar as complexidades da vida, a beleza da vida, da natureza, os sabores e cores que notamos em nossa volta, a experiência da própria vida, algo que é tão natural, Deus aqui se torna conhecido, porque Ele é o autor disso, de toda essa diversidade, complexidade contida aí na criação. Então, quando você olha para aquilo que é natural e você chega à conclusão que existe um Criador sábio, amoroso, que trouxe aquilo à existência, é uma percepção natural e inevitável de quem está, de fato, observando todas as coisas com um coração correto. Então, a revelação ela é natural exatamente por causa daquilo que podemos perceber na natureza e naquilo que é, de fato, comum, né? Para nós como observadores. Já a revelação especial ela é sobrenatural, porque não é possível nós conhecermos muitas coisas da Escritura se não houvesse um meio extraordinário da parte de Deus para nos dar essa informação, como visões, teofanias, revelações, profecias.
e sinais. Tudo isso ainda iremos estudar a partir da próxima aula, porque aí vamos ter um maior tempo a respeito da revelação especial. Então, ao colocar na balança os meios, nós notamos que a revelação vai usar os meios naturais, dos quais todos os seres humanos têm contato, ao passo que a revelação especial usa de meios sobrenaturais, aquilo que não é perceptível normalmente para as pessoas em seu exercício natural dos seus sentidos, que consideramos, né, a visão, o olfato, a audição, tudo aquilo que captamos naturalmente, não podemos captar se não for de forma extraordinária no conteúdo da revelação especial. Então, essa é a primeira distinção entre aquilo que é natural na revelação geral e naquilo que é sobrenatural na revelação especial. Então, o segundo ponto aqui, o que é chamado de ordinário. Então, a natureza, ela tem algo que é constante, né? Então, nós temos aí as 4 estações, nós temos o dia, todos os meses, nós temos todos os anos que são compostos, né, de dia após dia, do nascer e do pôr do sol, aí a noite, a lua, as estações. Então, isso se mantém em uma constância e vamos dizer que é o ordinário, né? Então, é muito comum que, se uma pessoa não percebeu hoje a, a existência de Deus e o seu atributo em algo que que aconteceu hoje, no dia a dia, amanhã novamente se repete o nascer do sol, as estações ano que vem, e etc, etc. Então, quando é dito que a revelação geral é ordinária, é porque ela é constante, ela não vai mudar o seu ritmo. E isso, dia após dia, como disse o Salmo 19, vai ser um testemunho, digamos, ordinário, constante, sem alterações necessariamente falando, na lei da natureza, etc., nós então perceberemos, até mesmo no nascer, no envelhecer, no morrer, isso tudo são sinais ordinários e naturais da revelação geral para nós. Em contrapartida, a revelação especial, ela é extraordinária. E por quê? Porque isso não acontece sempre, nem acontecia sempre no período bíblico. Apesar das vezes acharmos que de Gênesis a Apocalipse temos algo cronológico e linear ali de acontecimentos abundantemente e constantes. Não, nem ali acontecia isso. Então, houve momentos extraordinários e a revelação traz esse momento, e a própria revelação especial ela é extraordinária, porque ela não continuou. A revelação especial, ela então se encerra. Então, não há nada de ordinário na revelação especial, mas sim extraordinário. Então, nós não temos repetições daquilo que a revelação especial traz, como os sinais no Egito, como os milagres, as profecias. Nós não temos de forma ordinária aí os milagres apostólicos, nem mesmo a redenção de Cristo. Tudo isso foi extraordinário. Então, nós temos aí esse segundo contraste entre aquilo que é ordinário na revelação especial e aquilo que é extraordinário na revelação especial, aliás, anterior na revelação geral. Tá? Este, então, é mais um ponto muito interessante que você precisa anotar. Então, temos até agora revelação geral,
revelação especial. Revelação geral, ela é natural, a revelação especial, ela é sobrenatural. A revelação geral, ela é ordinária, a revelação especial é extraordinária. Continuando aqui no terceiro aspecto, ou no terceiro ponto, que traz uma distinção entre a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, ela é universal. Por universal, queremos dizer que todos têm o acesso a essa revelação. Basta o uso comum de suas faculdades para que haja uma provocação aí do seu interior para questionar ou perguntar quem trouxe tudo isso à existência. Isso sempre é um questionamento inevitável do ser humano. Por isso que alguns até vão dizer que isso é um grito, né, na alma do ser humano, em que busca um sentido e uma resposta. Então, todas as pessoas, de forma universal, todas as pessoas no correto uso de suas faculdades e emoções, elas perceberão que a revelação geral está mostrando algo, está apontando para algo. Mas, a bem da verdade, é que o coração do ser humano, pecaminoso como é, vai suprimir isso que a sua alma deseja, isso que ele percebe, né, que é alguma resposta ao que está diante dos seus olhos e diante dos olhos de todos, né? É também universal porque ela não é apenas para, né, um povo, para uma tribo, para uma classe social, para uma elite, nada especialmente. A revelação geral é para todos, e todos têm acesso à revelação geral. Por isso é que às vezes surge as religiões, por isso não, é basicamente aqui que surge as religiões. O coração do ser humano deturpado pelo pecado, ao se apoderar dessa evidência universal da revelação geral, começa então a produzir a religião, né? E daí aquilo que eu comentei na aula anterior, isso é religião. E apesar de ter boas intenções, claramente, ainda assim ele vai produzir uma falsa religião, porque o seu coração deturpa as evidências da revelação geral. Quanto a isso, o seu lado oposto na revelação especial é que a revelação especial é particular. Ela é direcionada ao povo de Deus. Então, a revelação especial, ela busca demonstrar ao povo de Deus a vontade de Deus de forma mais detalhada, objetiva, clara e também sucinta. A revelação especial, ela só é de fato percebida, ela só é de fato captada pelo povo de Deus. Uma vez que esse povo de Deus é liberto daquelas amarras, né, ateístas, pecaminosas, para que tanto a revelação geral faça sentido para ele, e a revelação especial agora pode seguir o seu curso e produzir no coração daquela pessoa fé para aquilo que a revelação especial aponta, né, que é a pessoa de Jesus, como lemos em João 5,39. Então, perceba que quando falamos que a revelação, quando os teólogos falam que a revelação ela é particular, é porque ela é propriedade do povo do Senhor. Deus, então, revela a si mesmo de forma especial para o seu povo, e aí é uma revelação particular. Temos ainda algo, como eu disse, para acrescentar aqui. Embora a revelação especial, isso é, o efetivo cumprimento dessa revelação especial seja particular, o seu conteúdo também é universal
no sentido de ser proclamado. Então, a Bíblia, por exemplo, é distribuída a todos, a pregação é feita a todos, mas, digamos aí, o eficaz poder da revelação geral, ele é só aplicado no povo de Deus, naqueles que o Senhor, então, chama e quebra a resistência pecaminosa para que as belezas do Evangelho, as belezas da revelação especial possam ser atraentes à alma. Então, nesse sentido, podemos também dizer que até mesmo a revelação geral, apesar de ser universal, quem vai realmente captar para uma boa interpretação da revelação geral é só aquele que foi iluminado pela revelação especial. E assim também eu posso então dizer que, apesar de particular a revelação especial, ela também é proclamada a todas as pessoas, porque é esse o meio em que a revelação especial encontra os corações que foram trabalhados por Deus e, por meio da fé, receber as promessas da revelação especial. Então, nessa terceira distinção, podemos então dizer a universalidade da revelação geral, embora nem todos tenham a interpretação correta, e a particularidade, né, da revelação especial que é dada ao povo de Deus. Vamos para o quarto ponto, ou a quarta e última distinção entre a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral não é salvadora. A revelação geral não é salvadora. Isto quer dizer que, se uma pessoa ela aprecia a revelação geral, ela olha toda a criação, todas as bênçãos da criação, ela não tem como alcançar a salvação olhando apenas para isso. E aí você vai dizer, mas então para que serve? Ela acaba servindo só para condenar? Sim. Não que este seria, num sentido criacional, o objetivo da revelação geral. Mas note o seguinte, a revelação geral, que é a exposição de Deus nas coisas criadas, foi dada antes da queda, entende? Então, assim, o ser humano ele peca depois que já existe a criação como um todo. Então, esse elemento pecado não existia na pressuposição da revelação geral. Então, não há na revelação geral, necessariamente, elementos salvíficos, ou não existe informações salvadoras, mas o testemunho de um grande Criador, de um sábio e poderoso Deus. Mas já que o pecado entra depois, então não tem condições do homem conhecer de forma objetiva e salvadora nada de Deus olhando para um beija-flor, olhando para uma cachoeira, para o mar, olhando para as complexidades profundas da existência humana, ou mesmo olhando para as estrelas, não. Ele é até estimulado, provocado, mas por causa do pecado e por causa da natureza da revelação geral, não pode, então, produzir salvação no ser humano. Então, a revelação, nesse sentido, ela não salva e, infelizmente, por causa do pecado, ela condena mais ainda o ser humano por causa da sua interpretação errônea a respeito da revelação geral. Então, deixar isso de forma bem clara, quero agora mostrar o porquê, então, a revelação especial é salvadora. Então, veja, a revelação especial vai trazer para o homem quem é Jesus, o Salvador que ele é, o Redentor que ele é. A revelação especial vai mostrar
a pecaminosidade e a miséria do ser humano depois da queda. A Escritura vai mostrar mandamentos para o ser humano obedecer. A Escritura vai apresentar meios para que o homem seja santificado, seja liberto das influências pecaminosas, que é de fato o grande fator condenatório diante de Deus, o pecado. Então, a revelação especial, o seu conteúdo é salvador. Ainda que na revelação especial haja algo da revelação geral, mas mesmo isso que está sendo incluído na revelação especial faz parte de todo esse testemunho para que o povo de Deus, que recebe de forma particular a revelação, tenha comunhão com Deus, maior apreciação a Deus, maior entrega. E a criação, ela, apesar de a Escritura dizer que eles louvam ao Senhor, é somente a revelação especial que vai dar ao ser humano os preceitos para uma adoração que seja bíblica, uma adoração que seja aprovada pelo Senhor nosso Deus. É uma adoração pura, ainda que nós notamos que a Bíblia diz que tudo que existe louva ao Senhor, mas louva dentro daquele projeto de criação que Deus a capacitou. De forma alguma, a revelação geral nos dá informações detalhadas a respeito daquilo que Deus quer na adoração. Então, você olhando a revelação geral, você não aprende nada disso. Bom, mas lá em Romanos diz que nós podemos conhecer os atributos de Deus. É verdade, por meio da revelação geral. Quem tem mais condições para perceber isso é o crente que foi iluminado pela revelação especial, por obra do Espírito Santo. Aquilo que pode se perceber na criação, apenas um crente salvo, iluminado, é que vai glorificar a Deus por causa daquilo. Ainda que uma complexidade profunda na criação pode tirar suspiros de admiração, até mesmo de um ateu, mas ainda assim não produz aquele conhecimento necessário para a vida eterna. Entendeu? Então nós temos aqui estas distinções entre a revelação geral e a revelação especial. Resumindo, ou recapitulando, melhor dizendo, a revelação ela tem duas partes, né? Ou digamos aí, duas faces, dois lados da mesma moeda. A revelação geral e a revelação especial. A revelação geral ela é natural, ordinária, universal e não é salvadora. A revelação especial, ela é sobrenatural, ela é extraordinária, ela é particular e ela é salvadora. Então, alguns textos que eu li, você pode conferir, Romanos capítulo 1 e os versículos 19 e 20, o próprio Evangelho de João 5,39, os Salmos 19,1, o Salmo inteiro, né? Temos ali a revelação geral e a revelação especial. E também aqui quero mencionar 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, tá bom? Essa, então, é a segunda aula sobre revelação. A próxima aula agora nós teremos apenas sobre a revelação especial. Como é que Deus usou, o que é que Deus usou, os seus meios revelacionais e, portanto, iremos também estudar um pouco mais sobre os predicados da revelação especial, ou os predicados da Escritura, o que é inspiração, o que é infabilidade, enfim, todos esses detalhes da revelação especial. Eu espero que essa aula tenha te ajudado em aprofundar melhor a sua compreensão da revelação de Deus. Como crente em Cristo, seja grato, porque hoje você pode
conhecer melhor ao Senhor, olhando o testemunho geral, a revelação geral, mas de forma mais particular, profunda, você agora, pela Escritura Sagrada, conhece Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.